Oi! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é um inscrito, já se inscreve, ative o sininho de notificação, porque hoje estou estreando um quadro muito incrível que você vai gostar, eu tenho certeza. É o quadro chamado Histórias. Nele eu vou estar contando muitas histórias, histórias com final feliz, histórias com finais tristes, histórias de assassinatos, de crimes sem solução, de roubo, de tudo que for interessante para vocês. Vocês podem dar opinião depois também, deixar no comentário. Eu vou tentar responder todo mundo, porque esse quadro é uma coisa muito legal e eu quero estrear com uma história muito incrível de uma mulher brasileira, tá? Aconteceu em Fortaleza e você ouve falar muito nela. Talvez você conheça já a história, mas eu tenho certeza absoluta, se você assiste noticiário, você ouve falar dela o tempo todo. Não tem um jornal que não fale dela. E o crime aconteceu em 1981, mas o nome dela é lembrado até hoje, tá bom? Para você não perder e saber quem que é, fique até o final que eu vou contar tudo de uma forma muito legal, tá bom? Roda a vinheta! Então vamos para a história. Gente, eu não vou revelar o nome dessa personagem de hoje, porque eu quero que vocês vejam a história dela de uma forma um pouco diferente. Claro que com todos os fatos, mas sem o peso do nome dela, tá bom? Só no final eu vou estar contando e revelando para vocês. Mas você que já ouviu a história vai pescar lá na mente e vai saber quem que é. Ela se passa essa história em Fortaleza. E uma jovem muito bonita tinha acabado de entrar na faculdade e conheceu um rapaz e ela se apaixonou muito por ele. Eles tinham um relacionamento até então estável e resolveram se casar. Aí eles se casaram, ficaram só mais ou menos uns 4 anos casados e esse casamento acabou porque ele era muito autoritário, muito machista, mas como ela era apaixonada cegamente por ele, no começo do relacionamento ela não percebeu. Então ela viveu esse relacionamento abusivo até não aguentar mais e se separou com total apoio da família dela. E ela se formou na faculdade, resolveu ir para São Paulo fazer uma pós-graduação. E isso foi em 1973. Depois de um ano lá em São Paulo, ela conheceu o homem que mudaria sua vida para sempre. O nome dele era Marco Antônio, ele era boliviano e ele era muito cobiçado pelas meninas. Todo mundo era louca por ele ser tão bonito. Ela foi escolhida dele. Ela era muito bonita também, era muito inteligente, os dois eram estudados e eles decidiram então ter um relacionamento. Ele era muito gentil, simpático e era maravilhoso o relacionamento dos dois. E eles ficaram até formar e voltaram para Fortaleza. Quando eles voltaram para Fortaleza, ele conseguiu a nacionalidade brasileira. E depois de conseguir a nacionalidade brasileira, ele mudou totalmente o comportamento. Ele começou a ser possessivo, agressivo e ele batia nela. Eles desse relacionamento tiveram 3 filhas e elas conviveram com isso por algum tempo. Até que no dia 29 de maio de 1983 aconteceu a pior coisa da vida dela que pode acontecer com qualquer uma. Infelizmente, ela acordou com um forte barulho no quarto e sentiu uma dor muito forte e não estava entendendo nada. Os vizinhos a socorreram, levaram para o hospital. Lá no hospital ela descobriu que tinha levado um tiro
E esse tiro acertou a terceira e quarta vértebras da coluna torácica dela, o que poderia levar a uma tetraplegia. Ela poderia perder todos os movimentos do pescoço para baixo por conta desse tiro. E o que chegou para ela lá no hospital foi o relato dos policiais, que o marido, contou para os policiais que aconteceu um assalto na casa deles, que 4 homens muito fortes entraram lá e tentaram roubar a casa deles e amarraram ele, tentaram matar ele. E quando a polícia chegou para colher o depoimento dele, ele estava na cozinha sentado com uma corda no pescoço. E contou essa versão para a polícia e foi essa versão que ela recebeu no hospital. Ela ficou internada 2 meses e foi para o centro de reabilitação em Brasília. Lá ela ouviu a pior coisa que alguém pode ouvir. Ela nunca mais ia se separar da cadeira de rodas, porque o tiro acabou deixando ela paraplégica. Ao tempo, ela conseguiu voltar aos movimentos dos braços e ela consegue movimentá-los. Então, quando ela terminou no centro de reabilitação, fazer as fisioterapias, ela voltou para casa. As 3 filhas dela estavam lá e Marco Antônio também. E ela estava com muito medo, porque no tempo que ela ficou no centro de reabilitação, chegou notícias para ela que o principal suspeito era o Marco Antônio, que ele tinha tentado matar ela naquela noite, que não tinha sido assalto. Então, quando ela ficou sabendo disso, ela ficou com muito medo, mas tinha que voltar, porque as filhas estavam em casa. Quando ela chegou lá, o marido a tratou muito bem e tal, e levou ela para tomar banho. Isso foi alguns dias depois, eu não sei dizer se foi no mesmo dia ou dias depois, mas ela foi, cadeirante, ela precisava de ajuda para tomar banho. O marido dela ligou o chuveiro, mas se ligou rápido e saiu de perto da água. E antes que ele pudesse a empurrar para debaixo do chuveiro, por ela ser cadeirante, empurrar a cadeira de rodas até o chuveiro, ela pediu para olhar a temperatura da água. E quando ela colocou a mão, ela sentiu uma corrente elétrica. E na mesma hora ela gritou, as pessoas foram lá e tiraram ela de dentro do banheiro, que aí ela entendeu. Quando ela chegou, o marido dela não tomava mais banho naquele banheiro, ele parou de usar aquele banheiro e ele usava só o banheiro das meninas. E aí ela ligou os pontos e viu que ele tentou matar ela pela 2ª vez e que ela foi salva pela 2ª vez por muita sorte, por Deus, porque a primeira vez a bala acertou a coluna dela, mas passou muito perto do coração. E dessa vez quase que ela morre eletrocutada no próprio banheiro. Então ela começou a arrumar as malas, escondida do marido, porque ela estava com muito medo. Desde que ela chegou do centro de reabilitação, ela ficou em cárcere privado junto com as filhas, ela não podia sair. Ele não deixava ela sair, continuava sendo aquele homem possessivo. Ela começou a ficar com tanto medo dele. Ela já tinha pensado em se separar em 1981, 2 anos antes do crime. Mas naquela época haviam muitos casos de mulheres e sempre quando tentavam se separar, sempre acontecia um assassinato. Então esses casos estavam muito na mídia, mas não era feito nada. Ela via que os homens assassinavam as mulheres por nada e eles ficavam impunes. E ela ficou então com muito medo, porque o perfil do marido dela era bem parecido com o marido das outras mulheres que acabaram por assassinar elas. Então ela não se separou. E depois de ter passado por tudo isso, 2 anos depois de ter pensado em se separar, ela não dormia, ela tinha muito medo dele. Até que um dia ele resolveu viajar. No final desses 15 dias de cárcere privado, ele decidiu viajar e aí ela viu que era a hora de ir embora e largar tudo.
e para onde ela se sentia segura. Então ela pegou as 3 filhas dela logo após Marco Antônio viajar, foi para a casa da mãe dela e lá ela conseguiu, depois de muitos dias, dormir tranquila. Não porque estava na casa da mãe, mas porque ele estava viajando e ela sabia que ele não poderia matá-la, não estava no estado. Então ela resolveu correr atrás dos direitos dela, se divorciou, mas ela não queria que aquele crime ficasse impune como os outros casos que ela assistia na televisão naquela época. Então ela começou a correr atrás, correu atrás de todas as instâncias e o crime quase prescreveu. Mas a lei brasileira não resguardava contra isso. Ela não desistiu, não teve medo e foi atrás de recursos fora do Brasil, onde ela conseguiu que o Brasil fosse condenado por omitir casos de assassinatos. E em 2006, a lei número 11.340, ela foi sancionada pelo até então, naquela época, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ele colocou o nome dessa lei de Maria da Penha, que é o nome da vítima que eu acabei de relatar a história. Uma mulher incrível, que correu atrás dos seus direitos. Ela é muito incrível, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. E não esqueça de se inscrever e ativar a notificação, porque semana que vem tem mais. E semana que vem é uma história muito incrível. Eu não quero que você perca de jeito nenhum. Até a próxima!